O Alentejo é uma região onde muitos dizem que tudo acontece mais devagar, onde quem por lá passa fica rendido ao encanto das pessoas, à beleza das paisagens e à saborosa gastronomia e ao apetecível vinho. Uma aparente pacatez interrompida com a chegada, por 3 dias, dos ruidosos e velozes veículos do todo o terreno. Reguengos vestiu-se assim de gala para receber a terceira etapa do Campeonato de Portugal de todo o terreno, AM48. Depois da Baja TT Montes Alentejante e da Baja Lolé, eis que os melhores pilotos nacionais aceleraram na Baja, capital dos vinhos de Portugal, prova organizada pela Sociedade Artística Reguenguense. E o cronómetro prometia não parar ao longo dos mais de 350 km de extensão, entre prólogo, 3 setores seletivos, num misto de zonas onde os pilotos podiam acelerar a fundo, com outras zonas mais técnicas que exigiam muita concentração e perícia. Logo no prólogo, de pouco mais de 5 km, as Toyota Hilux mostravam que não estavam para brincadeiras. Tiago Reis chegou à prova alentejana como líder da competição, com 44 pontos, mais 4 que o espanhol Luís Recuenco em Mini John Cooper Worth Rally. Mas acabou por ser João Ramos, na outra Toyota Hilux, a somar a primeira vitória do dia, ganhando o prólogo com apenas 92 centésimos de vantagem sobre Tiago Reis. João, boa tarde. Expectativas para esta prova? É uma prova que eu gosto imenso, tem um percurso fantástico, sempre gostei dela, por isso, quando assim é, quando a máquina está boa, tenho uma boa expectativa. Seguia-se Alejandro Martins, também em Mini, a escassos 11 segundos do líder. Na categoria T2, Fernando Barreiros entrou ao ataque aos comandos de uma Isuzu D-Max, mostrando à concorrência que estava ali para lutar pela vitória final. Mas teria de estar atento às investidas da Nissan Navara, de Simão Comenda, e a Isuzu D-Max, de Giorginio Pedroso. Bastante disputada foi a classe T3, com Tiago Guerreiro a dar espetáculo com o seu Bombardier Can-Am, superiorizando-se por apenas 5 segundos a Jorge Cardoso, presente na prova de Reguengos ao volante de um Can-Am Maverick, a mesma viatura pilotada por David Spranger, que ficou em terceiro lugar a apenas 8 segundos do líder. Um dia inaugural bastante disputado nesta classe. Já a categoria T4 contou somente com um piloto inscrito na prova de Reguengos. Como tal, bastava a Felipe Carvalho conseguir levar até à meta final o seu Bombardier X3 XRS para arrebatar a vitória final, o que veio a acontecer. Ainda assim, deu espetáculo nos trilhos alentejanos, apesar de não ter com quem lutar. Aos comandos de um Porsche Cayenne Proto, Michael Brown mostrou que estava ali para vencer a categoria T8, mas a concorrência não lhe deu descanso. Ainda assim, conseguiu ser mais rápido que a Nissan Navara de Henrique Lourenço e a Toyota RAV4 de João Paulo Oliveira. A piloto Margarida Sá sobressaía entre todos os participantes por ser a única representante feminina nos automóveis ao volante de uma Isuzu D-Max na categoria T8. Diz ser uma concorrente competitiva que gosta de andar rápido, mas o seu único objetivo era divertir-se na prova de Reguengos. Explicou como é ser uma mulher rodeada de homens na competição. É bom, porque sou super acarinhada pelos meus colegas e, portanto, sinto-me super bem e gosto imenso. Quem tem o pé mais pesado, os homens ou as mulheres? Depende. Temos todos um bocadinho. Há mulheres que também têm o pé pesado, eu acho. Mas se puder ganhar, fico sempre mais contente, como é óbvio, não é? Se lhes puder passar à frente, é sempre bom. Há sempre um espírito competitivo, é no fundo o que eu quero dizer também. Ainda hoje levava uma pessoa atrás de mim que te dizia logo, se eu te passar, vou ficar todo contente. Acho que é muito bom. A vice-presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz mostrava-se feliz com esta participação de Margarida Sá e defendeu uma maior representação feminina na competição. Igualdade de género é agora um tema transversal a todas as matérias, portanto o desporto parece-me crucial que cada vez, quer homens, quer mulheres, tenham a oportunidade de praticar aquilo que gostam, independentemente do género, independentemente do sexo, participarem e usufruírem daquilo que efetivamente lhes dá prazer e também lhes melhora a saúde, certamente.
O primeiro dia de prova estava a finalizar e era hora de escolher a ordem de saída para o primeiro setor seletivo de sábado. Tiago Reis e João Ramos, adversários, mas também amigos, explicaram a importância desta escolha como tática para enfrentar o resto da prova. Por norma, ninguém gosta de ir abrir pista, não é? Mas isto não acho que a pista aqui não faz grande diferença, por isso, para mim é igual, estou contente. Por algo que foi espetacular, o que interessa é divertir-nos durante o dia da manhã e chegar ao fim, acho que é o mais importante disto tudo, e conseguir os mais pontos possíveis para o campeonato. Não queremos nunca apanhar pó, por isso essa a escolha, que se decidimos ou temos o privilégio de ser o último a escolher por termos ganho o prólogo, temos que optar sempre, se escolhermos arrancar atrás de alguém, que essa pessoa seja rápida. Outra questão que se levanta, e questões táticas, como disse, na ótica de andamentos do que eu vejo, eu quero que ele vá à frente, vou gerir a informação que eu receber, como ele vai à minha frente, vou saber mais rapidamente o que é que se está a passar, e qualquer coisa, se infelizmente lhe acontecer, rapidamente sei e faço outra gestão. Concluído o prólogo, João Ramos chegava ao fim do primeiro dia na liderança com 92 centésimos de vantagem sobre Tiago Reis. Em terceiro lugar estava Alejandro Martins, em Mini John Cooper Works, seguia-se em quarto Edgar Condenso e no top 5 estava Luís Recuenco, também em Mini. O dia de sábado apresentava-se como o primeiro duro teste para os 36 participantes que se mostravam dispostos a pintar de pó os trilhos de Reguengos e Évora. A tarefa foi cumprida e o público agradeceu. Tiago Reis, em Toyota Hilux, foi o primeiro a acelerar no sábado e o mais rápido nos 144 km do primeiro setor seletivo e nos 56 km do setor 2, fechando o sábado com mais de 8 minutos de vantagem para o Mini de Alejandro Martins e beneficiando ainda de mais um infortúnio de João Ramos, que foi obrigado a desistir e desse modo não concluiu nenhuma das 3 provas do campeonato já realizadas. Desta vez, foi a caixa de velocidades da Toyota Hilux que cedeu e deixou as aspirações de João Ramos por terra. Mas até à desistência, a performance deste piloto cativou o público. Os troços exigiam o máximo dos pilotos e máquinas, a ponto de 7 participantes terem sido forçados a desistir logo no sábado, entre os quais Lino Carapeta e Sérgio Vitorino. Um sinal claro da dureza dos trilhos da mítica prova de Reguengos. Alejandro Martins participa na prova de Reguengos numa dupla faceta. Primeiro por ser um dos pilotos de topo, mas também por ser o principal patrocinador da competição. O campeonato devia ter mais consistência nisto que diz respeito às garantias que temos, que todas as corridas se iriam realizar. Não temos, infelizmente, mas devíamos passar a ter. E isso é uma coisa que, como patrocinador, eu me vou empenhar também, porque acho que valerá a pena lutarmos por este campeonato. Certamente uma ligação para continuar, da AM48 com o campeonato. Vamos ver, este patrocínio vai acabar no final deste campeonato, temos que ver se tem condições estas que falei, porque também não estou muito afim de estar a investir num campeonato com umas expectativas e no final termos, digamos, isto que temos sem garantia até na última corrida, quantas corridas é que vão ser o campeonato. Nem eu, nem piloto nenhum. Quem não se queixava eram os espectadores que se espalharam ao longo dos poeirentes e desafiantes trilhos alentejanos. A espera pela passagem dos pilotos compensava e as suas destrezas atrás do volante eram acompanhadas de forma bem atenta. Afinal de contas, grande parte da população local cresceu a ver passar os melhores pilotos portugueses de todo o terreno na sua terra. Extra competição, havia um carro no parque de assistência que captava a atenção dos pilotos e entusiastas da Baja. Tem a designação de T3 EV e é um protótipo totalmente elétrico da classe SSV T3. Uma viatura que ambiciona tornar o mundo do todo-terreno mais sustentável e que teve em Reguengos um excelente palco para se mostrar ao mundo. O que nós queríamos era criar um carro que fosse competitivo,
mas que ao mesmo tempo fosse na linha de tornar o carro mais verde, a competição mais verde, como acontece nas outras categorias. Nós pensámos que o T3, tendo em conta que todo o terreno é uma cultura está bastante impregnada em Portugal, que a escolha de um T3 elétrico seria uma boa opção, e que no fundo os elétricos estão para ficar e que nós estamos a tentar desenvolver e ficar à frente desse desenvolvimento. A sensação deste carro é uma sensação acima de tudo, quando nos sentamos de calma, não há barulho, mas a nível de binário, a nível de resposta, é extremamente rápido. Por exemplo, quando vamos a 100 km/h, aceleramos, temos a mesma potência disponível quando estamos a arrancar. São sensações que nos transmite. É um carro novo, desenvolvimento novo, recente, mas transmite excelentes sensações. O futuro é elétrico, isso aí acho que está mais provado e que mostrado. Basta nós vermos, de um modo geral, a sociedade em si, os carros elétricos e híbridos. Acredito que isto possa ser um futuro. Sendo realista, de momento falta aquela emoção da gasolina e do barulho para o espectador, mas creio que vai ser o futuro, até por uma questão de ambiental, isso assim. E de um futuro que pode não estar muito longe, regressamos ao presente para dar conta de que Nuno Madeira, ao volante da sua potente Ford Ranger, queria mais que o 6º lugar na categoria T1, conquistado ao final do segundo dia. Como tal, prometia atacar os lugares do pódio. Eu pessoalmente não consigo andar devagar, eu ando sempre no máximo. Nós partimos uma transmissão agora a 30 km no fim. Tivemos um problema que tivemos uma penalização ontem de 30 segundos, nos fez para sair da posição 25, passámos mais de 10 carros durante a estrada, perdemos muitas vezes o ritmo. Se me perguntasse, eu geri no final os últimos 30 km porque o carro não dava sem transmissão, mas é muito difícil gerir, quer dizer, é muito difícil porque a gente perde a desconcentração e o ritmo está tão alto que se tu desaceleras, de repente perdes um minuto, e isto vê-se pelo Tiago, não é? Vem a ganhar 5 minutos sem necessidade nenhuma, é porque ele vai no ritmo dele e se cai daquele ritmo ele sabe que de repente perde um minuto e não quer arriscar. Nós já estivemos em quarto, em 25 já estivemos em quarto, nos últimos 30 km caímos para sexto, mas agora vamos sair já de uma posição mais razoável, vamos sair atrás do André Amaral, penso que de sexto, na estrada tipo sexto, e portanto vamos recuperar, o nosso ritmo está um bocadinho superior ao deles, acredito eu, porque tivemos que passar muitos carros, e portanto o que eu gostaria e o nosso objetivo é chegar ao segundo lugar, que é difícil, porque o Alejandro está forte, mas é pelo segundo lugar que nós vamos lutar. Se Tiago Reis estava confortável na liderança, bastando-lhe controlar o andamento no último dia de competição para chegar ao fim no topo do pódio, já a luta pelo segundo e terceiro lugar estava bastante acesa. Os Mini John Cooper Works Rally de Alejandro Martins e Luís Recuenco lutavam em cada curva, em cada metro percorrido, mas no final de sábado era o piloto português quem levava a melhor sobre o seu adversário espanhol, tendo Alejandro Martins apenas 35 segundos de vantagem. Faltam 200 e faltam 100 metros. Vamos para a direita, gancho, não alarga. Entra tarde e roda. Isso. No sábado, Fernando Barreiros conseguiu segurar o primeiro lugar da geral em T2, beneficiando dos problemas vividos por Simão Comenda, o que levou à promoção ao segundo lugar da pick-up Isuzu D-Max de Georgino Pedroso. Onde se viveu uma verdadeira reviravolta foi na categoria T3, com David Spranger a saltar do terceiro lugar para o topo da tabela classificativa. E ao final do segundo dia de prova, posicionava-se à frente de Filipe Nascimento, tendo Tiago Guerreiro, vencedor do Progo, caído para a cauda da classificação. Em T8, Michael Brown abandonou o primeiro lugar da geral, que passou a ser ocupado pelo BMW X5 de Ricardo Nascimento. Brown acabava o dia a mais de 2 minutos do rival, enquanto a Nissan Navara de Johan Sanders tinha de se contentar com o terceiro posto. No sábado, Tiago Reis ascendeu à liderança e Alejandro Martins passou a ser segundo classificado após a desistência de João Ramos. Em terceiro estava o Mini de Luís Recuenco, em quarto César Sequeira e o quinto lugar era ocupado por André Amaral. No último dia de prova, um convidado surgiu de forma inesperada. A chuva decidiu abençoar os pilotos e as máquinas, apresentando-se como um fator que poderia vir a testar a perícia de alguns dos participantes e a baralhar as contas na tabela classificativa. 5
523, 523. Mas o Campeonato de Portugal de todo o terreno não se resume apenas à classe principal e nos 2 dias anteriores de prova, os participantes nas categorias T2, T3, T4 e T8 deram espetáculo no pó de Reguengos. Em T2, Fernando Barreiros até levantou um pouco o pé do acelerador, perdendo o terceiro setor seletivo para Simão Comenda. Ainda assim, a vantagem conseguida anteriormente permitiu-lhe chegar como líder da tabela. No somatório de todas as classes, Fernando Barreiros terminou no 17º posto. Saio daqui muito satisfeito. A estratégia que tínhamos definido para esta corrida foi perfeita. Eu consegui ganhar a corrida. O Jorginho, apesar de acabar em segundo lugar, ganha a pontuação máxima porque não estou inscrito no Campeonato Português. Portanto, foi perfeito para a Isuzu. E quando é assim, estamos todos de parabéns. Foi fantástico, é fantástico. Acho que no meio disto tudo disseram há bocadinho que eu acho que ganhei também o troféu Alqueva, do Grande Lago de Alqueva, portanto ainda é melhor, portanto se eu ganhei o Sérgio também ganhou, portanto estamos de parabéns. Bastante animada foi sempre a luta pela vitória em T3 e David Spranger conseguiu manter-se no comando da classificação após o último setor seletivo. Ainda assim não facilitou e conseguiu ampliar os tempos no cronómetro, acabando a prova com menos 26 minutos que Filipe Nascimento. Uma prestação de David Spranger de tal maneira notável que no final dos 350 km cronometrados da prova de Reguengos conseguiu colocar o seu Can-Am Maverick no top 10 da classificação geral, acabando em 7º lugar a pouco mais de 32 minutos de diferença de Tiago Reis. Finalmente chegou, temos andado a perseguir esta vitória, só que temos desistido sempre com problemas no carro. Finalmente, hoje conseguimos terminar e ganhar a categoria que era o que procurávamos. Isto pode ser um boost para as 2 provas que faltam do campeonato? Sim, a ideia é essa, é tentarmos ainda... Sinceramente não sei como é que está a classificação do campeonato, mas é tentar ganhar as 2 próximas provas e ver se são pontos suficientes para ganharmos ou não. Sem concorrência em T4, Filipe Carvalho conseguiu conduzir o seu Bombardier X3 até à meta e venceu a categoria, terminando ainda em 9º lugar da geral. Terminar era o mais importante, pontuar nos T4 e ficar nos 10 primeiros é sempre um objetivo de quem anda nestas corridas. Mas não só pontuou nos T4 como ganhou a categoria. Sim, reforcei a minha liderança no campeonato. O campeonato, as contas só se fazem no fim. Temos que esperar até Porto Alegre para ver quem é o campeão. Tudo farei para o ser. Mas se em T4 não houve grande emoção devido à falta de pilotos que fizessem frente a Filipe Carvalho, já em T8 a indefinição manteve-se até à linha da meta. O BMW X5 de Ricardo Nascimento partiu para o último setor seletivo com mais 2 minutos de vantagem para Michael Brown, mas o piloto alemão conseguiu dar a volta. Ricardo Nascimento não foi além do 4º lugar na etapa, num dia ganho por Michael Brown, que assim foi coroado como vencedor na categoria. Na geral, o Porsche Cayenne de Brown terminou no 12º lugar. It was really a pleasure to drive here. I also want to thank all the team, my co-pilot Ivo Santos, and the car was fantastic. The track was nice, very nice, no problems at all. The winning is very important for me because now we want to gain the T8 championship of this year and now we need the points. Apesar do terreno mais traiçoeiro, a vantagem que Tiago Reis conquistou no dia anterior permitiu-lhe gerir a prova até ao final, acabando por vencer a Baja de Reguengos. Ainda assim, não quis facilitar e arrebatou a vitória no 3º e último setor. Feitas as contas, Tiago Reis concluiu a prova em pouco mais de 4 horas. Chegámos a Reguengos na quinta-feira, como tivemos logo um dia muito difícil. Chegámos a Reguengos, fizemos 1 quilómetro simplesmente no check-down e o motor da carrinha partiu, onde a minha equipa teve que trabalhar a noite toda até às 7 da manhã, por isso esta vitória para mim, no meu ponto de vista, nem é minha, nem do Walter. Eu dou esta vitória a eles, ter que trabalhar 24 horas num carro para nos dar um carro competitivo para o dia seguinte, por isso, sem dúvida, eles têm todo o mérito nesta vitória. Venho fazer 2 corridas do Campeonato do Mundo, sem dúvidas que trago algum ritmo,
Mas isto também é uma prova que eu sempre andei muito bem, desde que estou no todo terreno, já há 5 anos sempre chegamos aqui a Reguengos, sempre fizemos bons resultados, por isso costumo-me adaptar bem a Reguengos. Sim, mas não haja dúvidas que não só fazer corridas lá fora, trazem-nos outro ritmo, porque o nosso campeonato também teve muito tempo parado, por isso faz alguma diferença, sem dúvida. O domingo acabou por ter uma baixa inesperada, uma vez que o Luís Recuenco, a lutar pelo pódio, ficou parado no último setor seletivo devido a problemas mecânicos. Assim, Alejandro Martins ficou mais folgado para segurar o segundo posto da classificação geral a 11 minutos do vencedor. O ano passado ficámos nesta corrida em segundo também, perdemos a corrida por 10 segundos. Acho que não foi por uma razão que na altura nós contestámos e que não tivemos razão, ou que não nos deram razão, digamos assim. Este ano o Tiago fez uma corrida irrepreensível, muito difícil digamos, chegar a ele, foi muito difícil, não impossível, digamos assim, pelo menos para nós. De qualquer modo, esta corrida para mim vale pela resiliência que ontem tivemos na etapa da tarde e não desisti por motivação de muitos pilotos e também porque eu sou assim, sou muito resiliente, lutámos, foi uma etapa difícil emocionalmente, das mais difíceis talvez que, a segunda, a terceira mais difícil que já tive. E para a minha vida pessoal e para muitas pessoas que me possam estar a ver, dizer-lhes a eles que eu sou assim e vou sempre até ao fim. Quando tenho razão e quando quero um objetivo, eu luto e vou lutar sempre para conseguir os meus objetivos. Já André Amaral conseguiu ascender ao lugar mais baixo do pódio, terminando a quase 20 minutos do líder. Hoje acabou por ser um dia bastante positivo, acabamos por conseguir concretizar aquilo que hoje queríamos concretizar aqui, que era ser vencedores do troféu do Alqueva, que somos, portanto, os vencedores desta edição deste ano. E, à partida também, pelas contas, também poderemos ser hoje considerados campeões ibéricos, porque com a existência do Recuenco nós ficamos com uma vantagem bastante grande, e depois também no terceiro lugar à geral, que acaba por nos subir ao segundo posto neste momento da geral do campeonato. Portanto, foi bastante positivo esta nossa participação aqui em Reguengos. Ao volante da Ford Ranger, Nuno Madeira, e contando com as notas dadas pelo seu navegador Filipe Serra, tinha prometido atacar o pódio da categoria T1, mas não conseguiu chegar ao terceiro lugar de André Amaral por pouco mais de 2 minutos. Mas este resultado permitiu-lhe subir 2 posições, do segundo para o terceiro setor seletivo, e terminando no lugar imediatamente a seguir ao pódio. Edgar Reis, em Mitsubishi Lancer, concluiu a prova no 5º posto, mostrando sempre, do primeiro ao último dia, um ritmo rápido e regular. Mas se há alguém que teve um dia ao ataque, essa pessoa foi Edgar Condenso, coadjuvado pelo navegador António Serrão. Mostrou sempre um andamento bastante veloz, o que o levou a terminar o último setor seletivo da competição no terceiro lugar, apenas atrás do vencedor Tiago Reis e do Mini de Alejandro Martins. Reguengos foi assim, por 3 dias, a capital do todo-terreno nacional, naquela que foi a sua 33ª edição. Um casamento que dura há 3 décadas e que mais uma vez encheu de orgulho os habitantes locais, os amantes do todo-terreno e também os responsáveis autárquicos, já que esta prova é um verdadeiro cartão de visita da região. Esta prova tem muitos anos, é característica da nossa terra, é conhecida por muita gente, nacional e internacionalmente, e tem cada vez uma maior projeção a nível nacional, a nível internacional, e cada vez temos mais pilotos a quererem vir participar na nossa prova. Acho que também porque Reguengos sabe receber, não só pela prova concretamente, mas também por todos os outros valores que temos. Esta prova já é muito mais do que uma prova para o nosso município, é história, é uma prova histórica, é uma prova que já tem um longo caminho, um caminho de sucesso, felizmente, e é fundamental que se continue a apoiar esta organização que de ano após ano, apesar de todas as dificuldades, e este ano todos sabemos as que existiram, conseguem continuar a organizar esta prova de uma forma absolutamente irrepreensível. É claro que todo o terreno faz parte da corrente sanguínea de Reguengos, dos pilotos de Reguengos. Temos imensos pilotos, hoje vamos ter aqui
alguns pódios de pilotos que estão evoluidíssimos em todas as modalidades, em todas as categorias da Baja. Portanto, é sempre um dia de grande satisfação, de grande felicidade, ver concretizar mais uma vez história, e cá estaremos sempre para apoiar, seja em que funções forem, esta fantástica organização. Findos os 3 dias de competição, apenas 27 pilotos dos automóveis conseguiram cruzar a linha de meta, sobrevivendo assim aos espetaculares, mas também desafiantes trilhos da zona de Reguengos, que se encheram de pó e adrenalina, mas também de muita emoção ao longo de toda a prova. A vitória final ficou entregue à Toyota Hilux de Tiago Reis, com Alejandro Martins a manter a segunda posição da geral. André Amaral, em Ford Ranger, subiu até ao 3º posto, seguido de Nuno Madeira e também de Edgar Reis. Os motores desligaram-se, as contas finais foram feitas e os prémios entregues aos pilotos mais rápidos nas várias categorias em disputa. Depois disso, a caravana do Todo o Terreno despediu-se do Alentejo e vai agora rumar aos trilhos de Torres Vedras, que vão ser o palco da 4ª e penúltima etapa do Campeonato de Portugal, onde a luta promete ser ainda mais animada.